Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo. Se você pegou o bonde andando, então você já perdeu muito papo bom e interessante. Mesmo porque estamos aqui falando sobre a guarda compartilhada, a nova lei. E estamos com dois advogados, o doutor Luiz Gustavo Frati, que no caso é o meu filho, e o doutor Flávio Ulian, que também está aqui nesse bate-papo, e que inclusive eu quero abrir os telefones para você, ouvinte, ligar aqui para a gente. O telefone é 3016 1765 e 3016 1764. Eu vou repetir, 3016 1764, 3016 1765. Bom, eu gostaria de voltar com o doutor Flávio e o Gustavo, falando sobre a pensão alimentícia. Me deu a impressão que quando essa guarda é compartilhada, por exemplo, o pai que acha que paga muito por pensão alimentícia, na guarda compartilhada, essa pensão poderá diminuir? Na verdade, a função da guarda compartilhada, como falamos no outro bloco, ela não tem a finalidade de reduzir os alimentos. Isso poderá ocorrer se, de fato, o convívio familiar aumentar, esse regime de convívio dentro da guarda compartilhada, ele for ampliado, e aí, por questões lógicas e por consequência do convívio, a necessidade, os pais, na verdade, eles acabarão suprindo de forma mais direta, e isso retirará a necessidade de se ter um pagamento ao outro genitor da criança de um valor mais elevado. Eu acabo compensando, o que pode gerar, sim, a redução dos alimentos. Mas isso não quer dizer que eu fico isento do pagamento da prestação alimentar. A isenção pela guarda compartilhada, ela não existe, até porque sequer foi tratado dentro da guarda compartilhada esse tema. Então, continua tudo igual. O pai que paga uma pensão X para o filho, ele não vai nem aumentar nem diminuir, é isso. Ele vai continuar pagando essa mesma quantia. Em um primeiro momento, sim. Porque se eu tenho os alimentos fixados por determinação judicial, eu só posso alterar essa forma de pagamento por uma outra determinação judicial. Se eu fizer de forma voluntária, eu me tornarei inadimplente e aí estarei submetido às consequências da legislação, que até mesmo pode chegar à prisão civil. E na questão, Gustavo, assim, do cuidado pelas despesas de médico, escola, roupas, como é que fica isso? Ainda fica a cargo da mulher ou essa questão pode ser compartilhada com o outro, com o cônjuge? Não, a ideia realmente, né, voltando ao assunto dos alimentos, que isso traz os seus reflexos, é realmente ambos fazerem a forma proporcional, logicamente, diante da proporcionalidade de seus rendimentos. Então, se o pai ganha mais, ele deverá contribuir um pouco mais do que a mãe. E ali eles vão decidir quem vai pagar a escola, quem paga o médico, ou cada um, se for igualitário, paga 50%. Se não tiver uma aceitação tão amigável, amistosa em relação a isso, o juiz ele vai fazer essa intercessão e vai determinar como que ficará os pagamentos. Agora, os reflexos, como o Dr. Flávio bem colocou, sobre a redução dos alimentos, vai depender muito de caso a caso, porque a criança não vai deixar de estudar por conta da guarda compartilhada, não vai deixar de ir ao médico por conta da guarda compartilhada. Então, a maioria dos gastos, eles se manterão. Então, por isso que os reflexos não serão tão grandes, a não ser como o pai ou a mãe terá um maior convívio, um convívio equilibrado. Então, aquela alimentação, já que a criança vai participar, vamos imaginar, 15 dias do mês com o pai, 15 com a mãe, de forma alternada ou não, isso, ou melhor, convívio, ou almoça no caso do pai, dorme com a mãe, obviamente vai ter uma redução nessas despesas, que eu não sei se será significativa. Isso a gente vai ter que analisar
obviamente caso a caso, né? Lembrando que com essa inovação das alterações, a lei trouxe a disposição da prestação de contas, e é ali que vai chegar realmente no que a criança efetivamente gasta, porque nas decisões anteriores, quando a guarda era unilateral, o juiz fixava de forma provisória o que a genitora ou o genitor pediam, e o que se pagava, mesmo que reduzisse ou qualquer outra circunstância, ficava a cargo daquele que tinha a guarda e não era obrigado a prestar contas. Então, essa é a inovação. Então, se eu estou pagando X... hoje tem que prestar? Tem, hoje é obrigatório a prestação de contas. Então, se ficar a cargo da genitora ou do genitor, eles são obrigados a prestar contas do que está sendo gasto. E ali vai poder realmente não ter essa disparidade que a gente vê em muitos casos que ocorrem, que uma fixação de alimentos ser muito superior ao que às vezes alguns ganham. Se tem 3, 4 filhos, como que posso fixar 30% dos meus rendimentos para um único filho e os outros 4, como que ficariam? Então teria que ganhar 120%, não tenho como. Então isso trouxe um benefício muito grande para atender de uma forma equilibrada, né, a prestação de contas. Maravilha. Vamos atender algumas ligações então. Alô? 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 Alô, Alô? Quem está na linha? Qual é o seu nome? Meu nome é... não posso dar o meu nome. Tudo bem. Da onde você fala? Meu nome é Maria. Maria, pronto. O nome fictício. Eu falo de Vargem Grande Paulista. Do bairro? Com um problema exatamente... Fala um pouquinho mais alto, por favor. Opa. Tratando aí. E Maria, peraí. Maria, escuta. Maria? Alô? Alô. Começa tudo de novo, por favor. Faz a sua pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Sim. Eu sou avó. Sim. Eu estava na justiça porque eu queria ver o meu neto. Sim. O meu neto, a minha nora, se separou do meu filho e não quis o garoto. Sim. Então a guarda ficou para o meu filho. Sim. Passaram-se mais ou menos uns 8 meses, ela então pediu a visita. Então foi concedido a visita a ela. Sim. Mas durante o tempo que o menino ficava com o meu filho, eu estava ao lado do meu neto. O garoto nunca perguntou por ela, nunca chamou o nome dela, e quando ela vinha buscá-lo, o garoto não queria ir. Era preciso eu fazer muita coisa para ele aceitá-la, e agora o garoto está com 9 anos. Então eu entrei na justiça como avó, pedindo que eu gostaria de ver o garoto, porque o meu filho casou outra vez e o garoto não ficou mais tendo a convivência comigo. Sim. Então eu ganhei na justiça. Eu ganhei o último domingo de cada mês para ver o meu neto. Sim. Só que está acontecendo o seguinte: eu levei o meu neto para um psicólogo e, ao chegar, isso foi a semana passada, eu fiquei surpresa ao psicólogo e terapeuta me chamar e perguntar para mim. Sabe qual foi a primeira pergunta? Doutor, o senhor sabe fazer mágica? Aí ele falou, não. Por quê? Porque eu queria uma mágica para não ir mais com a minha mãe. Poxa. Eu não gosto dela. Eu não quero ir. Tá bom, Maria. Agora eu quero perguntar. Quando uma criança que já foi escutada pelo juiz, sim, que já falou perante o juiz, que não quer, e o juiz continua mandando a criança ter contato com a mãe, essa criança vai contra a vontade dele. Sim. Então, já não é bom para a criança, porque ele não está seguindo. Então, vamos escutar pelo rádio, você desliga e os doutores vão responder para você. Eu quero saber o seguinte. Sim.
para mim tomar uma nova posição agora. Sim. Porque agora eu vou entrar na justiça outra vez. Eu não vou deixar o garoto ser torturado emocionalmente, se ele não quer a mãe. Certo. Ele é de adoção. Ele é uma criança adotada. Sim. Tá bom, Maria. Deixa os advogados responder para você, então. Tá bom, Maria? Obrigado, viu? Por favor, doutor. Bom dia, dona Maria. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a iniciativa e principalmente a sua ajuda em aproximar a criança, não digo da genitora, mas da mãe, que não é biológica, mas não deixa de ser a mãe. E com relação à sua dúvida, de fato, os avós eles possuem direito à visitação também. Agora, com relação à guarda compartilhada, só para esclarecer, a guarda ela é direcionada aos pais. E na falta de um dos pais, é possível que o avô ele assuma esse papel. Mas o grande problema que eu pude observar é que a mãe, que não possui a guarda, mas só o direito de visita, ela aparentemente está tendo algum problema com o menor. De fato, existem mecanismos para se corrigir esse problema. Isso tem que ser feito certamente por meio de uma medida judicial, pedindo a modificação da forma de visitação da mãe e o filho. Como isso se dá? Vai ser, primeiramente, realizado um estudo por uma equipe multidisciplinar, que o próprio juiz vai participar ativamente, juntamente com o Ministério Público, e ainda com assistente social, psicólogo, para verificar judicialmente quais as necessidades daquela criança, o que efetivamente está ocorrendo nessa situação concreta. Com essa identificação, é possível ser reduzido a visitação e até mesmo levado esse regime de visitação ao que nós chamamos de visitário público, denominado de visita assistida, para verificar e tentar corrigir esse problema que está havendo e por que essa criança ela está repudiando tanto a mãe. Esse é o grande problema, porque nós não podemos também deixar isso esbarrar no que nós chamamos de alienação parental. Que seria um outro assunto para um outro dia, de fato, né? Um outro assunto, mas com reflexos diretos na visita, porque será que estão praticando... O pai está conversando com a criança de forma a criar aí receio na criança o acompanhamento da mãe? O que a senhora fez, certamente, foi excelente, tentando aproximar quando o filho não queria ir. Mas, de fato, nós temos sempre que pensar no melhor interesse do menor e identificar onde está esse problema. E se tiver que reduzir a visitação para o bem da criança, isso deve ser feito e certamente será feito por meio de autorização judicial. Quer falar, Gustavo? Não, foi bem completa a resposta do Dr. Flávio. E lembrando aquilo que ele colocou, né? Se não tiver, se o juiz identificar com a equipe multidisciplinar, que são psicólogos, assistentes sociais, totalmente pessoas da confiança do juiz, identificando que a criança ou está sofrendo maus tratos, ou que os maus tratos não são só a palmada, e realmente que tem um abalo psicológico da criança, será direcionada para uma visitação assistida na presença de assistentes sociais e a mãe terá a sua redução nesse direito de visita, mas jamais pode impedir uma mãe de ter o direito de visitar a criança. Então, se não tiver essa condição de retirar a criança na casa do genitor e sair para passear, vai ter que ser na supervisão da assistente social, que será essa visitação pública, que é chamada de visita assistida. Muito bom, beleza.